Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Tiago Aquino, seu professor de Direito Penal Militar. Na semana que chegou, hein, pessoal? Chegou a semana da prova da Polícia Militar. Domingo agora, se Deus quiser, vai fazer a prova que vai mudar a sua vida. E no que tange Direito Penal Militar, você que é aluno da tribo, tenho certeza que você fez a melhor preparação possível e vai gabaritar as 12 questões. Aproveitar esse momento que eu tenho com você aqui de maneira bem didática, bem rápida e direta, revisar os tópicos aqui que eu tenho certeza que você vai encontrar na sua prova domingo. Então, meu irmão, já vai curtindo a live, já compartilha com a galera que você sabe que está se preparando para a PM, porque hoje aqui é 40 minutos intenso de revisão de penal militar. Né? Vou nem trocar ideia com vocês, que é para a gente não perder tempo, para que eu já vá direto para a apresentação. Afinal, olha só, é PMCE, penal militar na última semana, questão direta ao ponto. Se você não segue o professor, tá errado. Segue lá no Instagram, o @prof. Tiago Aquino. Lá tem muitas questões de penal militar, gravadas em vídeo, tirando sua dúvida. E caso você ainda persiste com dúvida, pode mandar uma mensagem, que a gente tem o maior prazer em tirar sua dúvida, beleza? Então bora lá, vamos embora. Primeira questão já na sua tela. A gente vai atrás do item incorreto. Acredito muito na questão ligada aos conceitos de quem é militar da reserva, de quem é equiparado ao militar ativo, conceito superior, conceito de comandante, quem é a pessoa considerada militar, tudo isso que a gente encontra aqui a partir do artigo 12, né? Por exemplo, citam, para efeito de aplicação da Lei Penal Militar, o militar da reserva empregado na administração militar, ele equipara-se ao militar em situação de atividade. Até aqui, ó, nós temos lá o artigo 12 do Código Penal. Ele continua, o militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação quando pratica ou contra ele é praticado. Agora já está falando do artigo 13 do CPM. Afirmação correta.
Afinal, estamos atrás do item incorreto. O item A tá beleza. O item B diz que a morte, a reclusão, a detenção e impedimento são penas aplicáveis a crimes militares. Verdade. Sendo que, para a fixação da pena privativa, lembrando que essas 4 aqui, né? Então, sim, mortes, olha. São penas principais. Faltou a prisão, mas a prisão é uma hipótese de conversão da reclusão ou da detenção. Você lembra? Aquele crime combinado com detenção ou reclusão de até 2 anos e não cabe suspensão da pena, pode ser convertido em prisão. Então, nós temos 5 penas principais do artigo 55. Você tem que saber o conceito e as consequências jurídicas de cada uma delas. Lembrar que a morte, a reclusão, a detenção e o impedimento são aplicáveis realmente aos crimes lá no preceito secundário. O impedimento somente no crime de insubmissão. E lembrar que o indivíduo ficará no recinto, porém sem prejuízo da instrução militar. A detenção e reclusão, você tem que saber que a reclusão tem de 1 ano a 30 anos, a detenção de 30 dias a 10 anos. Morte, você tem que saber que ela vai ser por fuzilamento, não pode ser executada senão após 7 dias a comunicação da condenação ao presidente, salvo sem caso de guerra, e a exigência da disciplina, sim, e a necessidade para o bem da disciplina exigir que seja cumprido logo. Basicamente é o que você precisa saber das 5 penas principais. Tá? E aqui ela continua já envolvendo o tópico aplicação da pena. Ele começa dizendo que a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime, a personalidade do réu. Isso são as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. A intensidade do dolo, o grau da culpa, maior ou menor extensão do dano, perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes de sua atividade, insensibilidade, indiferença, o arrependimento, tudo correto. Nessa primeira fase da dosimetria da pena, lembrar que o sistema é trifásico. Na primeira fase, o juiz vai considerar essas circunstâncias judiciais e vai aplicar a pena base, que não pode passar da pena máxima nem ficar aquém da pena mínima. Segunda fase, senhores, vai analisar agora as circunstâncias agravantes ou atenuantes, que podem ser chamadas de circunstâncias legais. O juiz vai analisar ali o 70, 71, do 70, 71, 72 do Código Penal Militar, bem como as agravantes ou atenuantes do concurso de agentes, certo? Que mais? O juiz também não pode botar a pena maior que a máxima nem menor que a mínima. Já na terceira fase, na hora de aplicar a pena em concreto, ele vai analisar as causas de diminuição e aumento de pena, aí sim o juiz pode botar uma pena menor que a mínima ou maior que a máxima, beleza? Então vamos seguindo analisando aqui. Vamos seguindo analisando aqui o item C. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, tendo o ajuste, a determinação, o instigação e o auxílio puníveis, ainda que não se iniciada. De sacanagem, né, xerife? Sabe que não. Só quando inicia a tentativa, ou seja, inicia a execução. Né? Se o cara que vai praticar, meu irmão, o autor, aí você vai lembrar rapidinho do caminho do crime. Cogitação, preparação, execução e consumação. A cogitação sempre punível, a preparação, em regra, é impunível. Ela só é punível quando constitui um crime autônomo. Mas, a rigor, o crime só começa a ser punido quando inicia a execução, ou seja, quando ele é tentado. Isso vale para o autor, imagine para o partícipe, né? Então é óbvio que esse item está errado, vai ser o nosso gabarito. Afinal, nós estamos atrás dos itens incorretos. Do item incorreto. É inimputável que no momento da ação ou da omissão não possui. Ora, se ele não possui a capacidade, realmente ele vai ser inimputável. Seja pela doença mental, do artigo 48, seja pela embriaguez completa fortuita do 49. Aqui no caso, é de acordo com em virtude de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto, o caput do artigo 48, está correto. A lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória e recorrível. Corretíssimo. Lembrar do artigo 2º do Código Penal. Tanto do caput, o do caput vai dizer do abolício criminis, que é uma lei supressiva de incriminação, uma lei que diz que aquele fato não é mais criminoso, obviamente cessa a execução da pena e os efeitos penais. O parágrafo primeiro vai dizer que se a lei de qualquer forma beneficia, também vai retroagir. O parágrafo segundo vai dizer que elas devem ser analisadas separadamente. Qual é a melhor lei? Tem que ser analisada separadamente.
na medida de suas condições. E o juiz vai aplicar uma, não pode juntar duas, estaria combinando, e não pode combinar a lei, ele estaria criando uma terceira lei. Show, professor, show de bola. Questão C, questão 1, item C. Professor, tá rápido. Tá, meu filho, quanto mais informações eu jogar para você, melhor. Para você relembrar. Agora é revisão. Tem que ser dinâmico. 40 minutos de aula, 10 questões, eu vou comentar cada item e já vou revisar outras coisas. E vai te ajudar, tenho certeza disso. No domingo, dia 13. Beleza? Bora se embora. Imagine que cai o policial militar em serviço. Ô, professor, policial militar em serviço, o crime que ele cometeu aqui, eu já sei que é crime militar. Por força do nosso artigo 9º, inciso 2, a linha C do CPM. Show de bola, professor, entendi. Pois vamos embora. Ele, valendo de uma arma que ele porta ilegalmente, ele efetua disparos contra o seu desafeto Jeremias, com a intenção de matar. Se ele tem a intenção de matar, ele vai por 2 caminhos. Ou vai ser um homicídio tentado, ou vai ser um homicídio consumado. Só tem esses 2 caminhos. Percebe a insensatez de seus atos. Beleza. Aí ele, após errar os 2 primeiros disparos, Caio percebe a insensatez de seus atos, razão pela qual guarda sua arma, que ainda possuía outras munições, e foge. Aqui ele vai pegar a ponte de ouro. Ele nem vai para o homicídio tentado, nem para o consumado. Porque ele está diante aqui da hipótese do artigo 31 do CPM, já que ele ainda tinha munições. É a hipótese de quê, pessoal? Desistência voluntária. Se ele já tivesse executado com todos os meios e ainda assim, de alguma forma, ele impedisse o resultado, arrependimento eficaz. Como ele desistiu de prosseguir, desistência voluntária, só responde pelos atos praticados. Fácil demais. Essa eu não erro nunca, professor. Essa eu não erro nunca. Em razão da desistência, Caio não responderá por tentativa, pegou a ponte, ó. Por isso que é ponte de ouro, né, professor? É por isso, mano. E quando você tem um dó de matar alguém, você só tem 2 caminhos. Ou você vai responder pelo homicídio consumado, se de fato você conseguir matar, ou tentado, se esse crime não se consumou por uma circunstância alheia à sua vontade. Mas nesse caso, ele não se consumou por sua vontade. E voluntariamente você desiste de prosseguir. Ao direito penal militar diz assim, meu irmão, pelo seu ato de benevolência, eu vou te ajudar, tu vai responder só pelos atos praticados. É o Instituto da Desistência Voluntária. Certo? Questão número 3, leiam aí enquanto eu tomar uma águazinha aqui. Considerando as disposições legais sobre o erro da parte geral do Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. Se o agente movido pelo erro atinge bem jurídico diverso do visado, a pena será agravada em razão das condições da vítima. Se o erro Pessoal, só um minutinho que eu estava aqui ouvindo aqui uma mensagem importante aqui. Bora lá, deixa eu ler de novo aqui com atenção. Bora lá, bora lá. Item A. Se o agente é movido pelo erro, atinge bem jurídico diverso do visado, a pena será agravada? Não. No resultado diverso do pretendido, você tem que responder pelo resultado de fato atingido, mas de maneira culposa, obviamente, se tiver a previsão legal. B. O erro, de fato, plenamente excusável, embora resulte em situação de que fato tornar-se a ação legítima, não isenta sim, se for excusável. Item 6. Se o erro é provocado por terceiro, o eixo responde pelo crime, desde que tenha agido com dolo. Ou com dolo ou com culpa, né, pessoal? O terceiro provocador responde tanto a título de dolo como a título de culpa. Quando o agente, por erro de percepção, atinge uma pessoa em vez de outra, será beneficiado pela circunstância que atenua a pena? Não, o erro sobre a pessoa, o erro na execução, você responde como se estivesse atingindo a vítima pretendida, a vítima virtual. E no erro de direito do artigo 35, não incide sobre o fato, mas o agente supõe lícito o fato, seja por ignorância da lei ou por interpretação correta. E lembrar que no artigo 35 do CPM, ou ele vai ter uma substituição da pena, uma reclusão por detenção, por exemplo, ou
vai ter a pena atenuada. Nunca ele vai ter excluído a sua culpabilidade. Questão 3, gabarito item E. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte. Só me dá mais 10 segundos aí que eu preciso responder isso aqui urgente. Me dá 10 segundos. Pronto, senhores, vamos lá, sem mais interrupções. No que se refere à teoria do crime, assinar a alternativa incorreta. Olha só, pediu a incorreta, não vá direto ler, não. Marca bem aqui para você não cair no erro. Questão 4 diz o seguinte: não é culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta de superior em matéria de serviço. Corretíssimo. Uma hipótese aqui de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Índice a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2 terços. Correto. 30, parágrafo único. Lembrando que no direito penal militar pode o juiz, a depender da excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado, ou seja, não aplicar a redução de pena. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever, supõe ilícito o fato por ignorância ou por erro, se excusáveis. É o erro de direito que a gente acabou de ver, também está certo. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Essa é a regra. Mas, se tiver expresso em lei que aquele crime, por exemplo, o homicídio, ele é punido culposamente, o homicídio culposo, a lesão culposa, aí beleza. Mas a regra é o quê? É o crime doloso. E nos crimes em que há violação de dever, o agente pode invocar a coação física ou moral, ele só pode invocar a moral, a física não. Então, o gabarito aqui vai ser o item E, nosso gabarito da quarta questão. Show de bola, bora seguindo. Com relação ao concurso de agentes, é correto afirmar que a pena é agravada com relação ao agente que executa o crime sob coação? Correto. Desculpa. O que executa sob coação? Não. Olha aí como a gente tem que ler com atenção, o professor ia caindo. Meu amigo, a pena agravada é quem coage outrem a praticar o crime. Se o cara praticou o crime sob coação, se essa coação é irresistível, que a gente acabou de ler, ele pode até o quê? Ter excluído a sua culpabilidade pela coação irresistível que ele sofreu, né? O cara que pratica sob coação irresistível jamais vai ter a pena agravada. Eu repito, ele pode ter isenção de pena se essa coação é irresistível. Agora, quem coage outrem, aí não, meu irmão. Aí ele tem a pena agravada, tá? Então vamos se ligar aqui na leitura. Então tá errado o item A. B. A pena é agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação do crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Corretíssimo. Já lembro a vocês quem são os cabeças, né? No direito penal militar tem um conceito de cabeça que vai ser quem? O oficial. Se o oficial estiver no crime, ele vai ser cabeça. Se tiver um inferior, mas que ocupa função de oficial, e o praça que realmente está coordenando a atividade criminosa, está promovendo, está organizando, ele também é cabeça. São os três. Item C. A pena é atenuada em relação ao agente não punível, em virtude da condição qualidade pessoal. Não, a pena não vai ser atenuada. Certo? Vai ser agravada se você usa uma pessoa não punível para praticar o crime. A pena é atenuada em relação ao agente que participa mediante paga. Não, também é agravada. A pena é atenuada em relação ao agente que instiga, determina ou comete ou cometeu a cometer o crime a alguém sujeito à sua autoridade. Também aqui será agravada, tá? Tópico que eu acho também que é possível que você encontre concurso de agentes, né? Então, por isso eu coloquei aqui para vocês. Questãozinha número 6, trabalhar aqui agora um pouco de crimes em espécie. Capitão da PM Caio, exercendo o controle de viaturas de determinado batalhão da Polícia Militar, constatou que a viatura devolvida ao final de serviço pelo subtício e cabo Técio ostentava quilometragem muito superior ao esperado. Questionado por capitão Caio sobre as causas do uso, o subtício e o cabo Técio admitiram que se afastaram da escala de serviço predeterminada para visitar um amigo comum gravemente enfermo, acamado no município a cerca de 150 km. Toma, foi 150 km para ir, 150 para voltar, meu amigo. Eles rodaram 300 km
a mais, utilizando combustível do Estado. E ainda, com certeza, foi o que eles fizeram quando eles saíram do local de serviço. Eles cometeram o crime de abandono de posto. Crime de abandono de posto, artigo 195. Com relação ao combustível, professor, qual é o bizu? Foi o furto de uso, peculato de uso, peculato relativo ao combustível, peculato relativo ao veículo, furto do combustível. Senhores, é o seguinte, furto de uso é uma coisa que você utiliza e devolve nas mesmas condições. Como é que você devolveu nas mesmas condições se o tanque voltou seco, né? Então, furto de uso não cabe. Certo? Vou já eliminar esse item aqui. Peculato de uso não existe peculato de uso. Peculato relativo ao veículo também não. Com relação ao veículo, seria o furto de uso do veículo se ele tivesse pego o veículo sem autorização. Mas ele estava com o veículo devidamente autorizado, estava lá na escala lá. Subtenente o quê? Subtenente Tício, cabo teste na VTR 1056, de serviço lá no bairro Pirambu. Então eles estavam utilizando a viatura de maneira autorizada, então não cabe furto de uso. O que eles fizeram foi sair do posto de serviço. Agora, com relação a esse combustível que foi consumido, 300 km, aí aqui sim cabe um peculato. Eles se apropriaram, eles usaram o combustível como se fosse deles. Pegaram, o combustível era para eles patrulhar na área. Eles poderiam ter passado 12 horas rodando, porque eles não tinham gastado esses 300 km dentro da área de serviço, entendeu aí? Então, vai ser o quê? O tipo penal aqui enquadrado à equipe vai ser enquadrado no peculato em relativo ao combustível consumido em excesso, acumulado com abandono de imposto, ambos consumados, item C, certo, pessoal? Item C. Não foi furto de combustível, eles não subtraíram combustível, eles se apropriaram do combustível, é diferente. Questão 7. Um policial militar aqui em serviço. Professor, o crime que ele cometeu aqui é crime militar ou não? É sim, artigo 9º, inciso 2 CPM. Crime militar, eu já elimino A. Esse crime vai ser militar. Não sei nem o que é que vem, mas eu sei que é militar. Ele solicita dinheiro de traficante de droga para não encaminhar. Solicitar para deixar de praticar um ato é corrupção passiva. Já lembra, artigo 308 do CPM, o mnemônico do senhora. Solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem, crime de corrupção passiva. O professor solicitou e o cara não deu, tá aqui, ó, o traficante não aceitou fazer o pagamento. É um crime de corrupção passiva tentado? Negativo, consumado. Trata-se aqui de crime formal. Então aqui nós temos o crime militar, consumado e corrupção passiva. A corrupção ativa é dar, oferecer ou prometer vantagem. Concussão é exigir. Participação ilícita é participar em reunião e você vai defender os seus interesses, ou interesse particular, ou seja, não está defendendo os interesses do Estado, não é o caso aqui, tem nada a ver. Então, questão 7, gabarito bem de bravo, certo? Questãozinho número 8. Assinale a opção em que a conduta correspondente a um tipo penal determinado será considerada como crime militar, conforme a lei penal castrense. Bora lá. Questãozinha de artigo 9º. Professor, será que isso aí vai cair, hein, na prova? Meu amigo, eu vou dizer que olhando nos seus olhos, olhar aqui no seu olho, eu vou dizer. Duas certezas que eu tenho com relação ao dia 13 de julho. Você vai ter uma questão, um campo lá, você vai ter que preencher o seu nome lá, candidato ou nome, aí você vai botar lá, Francisco dos Anzóis Pereira. E quando você encontrar o seu caderno de prova, aquelas 12 questões de penal militar, vai ter pelo menos uma do artigo 9º. Pelo menos uma. Se você não encontrar 2 ou 3. O que é o artigo 9º? O artigo 9º mesmo é o que vai me dizer o que é o crime comum, o que é o crime militar. Quando é que eu sei que é o crime militar? Quando preencher alguns requisitos do artigo 9º. Quando eu sei que o crime é comum? Porque faltou algum requisito ali. Se na hora que você analisou a conduta, que é um fato típico ilícito e culpável, beleza, é crime. Mas aí é o crime comum ou militar. Você vai ver as hipóteses do artigo 9º, no inciso 1, 2 e 3. Se você encontrar alguma das hipóteses que se enquadra dentro dessa conduta que você está verificando, é o que a gente chama de tipicidade indireta. Passou por dentro do artigo 9º, é crime militar, já que estamos em tempo de paz. Se tiver em tempo de guerra, você vai analisar o artigo 10. Mas o artigo 9º, até porque
É muito mais pertinente o examinador cobrar para você os crimes em tempo de paz, que é a nossa realidade. O artigo 9º, toda prova de concurso de direito penal militar cai. Toda prova. Por isso que eu bato tanto nesse artigo 9º para vocês. E vou repetir de novo. As hipóteses de crime militar. Rapidinho. E a revisão. Primeira hipótese de crime militar, professor. Artigo 9º, inciso 1. Os crimes previstos neste código, ou ainda que previstos na legislação penal, mas de maneira diversa. Seja qualquer que seja o agente, qualquer que seja o agente. Quando eu sei que o cara praticou uma conduta que só está no Código Penal Militar, e não tem no Código Penal, eu não quero nem saber quem foi que praticou, em que contexto, se estava de serviço, se estava dentro do quartel, se era civil, se era militar, eu quero nem saber. Se alguém conseguiu preencher aquele tipo penal, a sua conduta se encaixou naquele tipo penal previsto só no Código Penal Militar, tenho certeza que é crime militar. Conta artigo 9º, inciso 1. É aquela história que eu gosto de contar. Se você chega para mim, professor, hoje é que dia? 8 de julho. A prova é domingo. Você pode me chamar de professor até lá. Professor, de Tiago, de Aquino, beleza. Domingo, quando você passar na prova, na segunda, capitão, meus cumprimentos, comandante, bom dia, entendeu? Deus quiser, né? Se Deus quiser. Aí nós vamos pensar em treinar pro TAF e tal. Vai ser bom demais. Mas vamos lá. Ei, professor, eu quero ver aqui se essa conduta que eu tô analisando é crime militar. Primeira pergunta que eu te faço. Vem cá, essa conduta aí, ela só tá no Código Penal Militar? Aí tu diz, tá. Ah, mas então é crime militar. Não quero nem fazer mais nenhuma pergunta. Não quero nem saber quem foi que praticou, como foi isso. Pode ter certeza, é crime militar. Ou você diz assim, ei, professor, eu tenho uma situação aqui para saber se é crime militar. Eu digo, essa situação, essa conduta, ela só está prevista no Código Penal Militar? Aí tu vai dizer assim, não, está previsto no Código Penal e no Código Penal Militar, foi um homicídio. O cara matou outra pessoa. Ah, meu irmão, então vamos aqui. Eu tenho que ir pro inciso 2 ou pro 3. Vou te perguntar uma coisa, quem foi que praticou? Aí tu vai dizer, professor, foi um militar da ativa. Eu já sei, então vou pro inciso 2. O inciso 2 são as hipóteses em que o autor, o sujeito ativo, é um militar da ativa. Se você disser para mim, não, foi um reserva, um reforma, um civil. Aí eu, mas então eu vou lá pro inciso 3. Mas vamos primeiro pro inciso 2, é um militar da ativa que praticou. A outra pergunta que eu faço, meu irmão, foi contra quem esse crime? Ele matou quem, esse militar da ativa, pelo amor de Deus? Macho? Aí tu diz, ele matou outro militar da ativa. Ah, meu irmão, então é crime militar. Artigo 9º, inciso 2, a linha A, militar da ativa contra militar da ativa, a lei é bem clara, crime militar. Professor, mas a questão estava induzindo aqui ao entender se o militar da ativa saberia da condição do outro. E os dois estavam de folga, paisando, discutindo no trânsito, e um matou o outro sem nem saber que era militar. Mesmo assim é crime militar, aí eu, meu filho, tenha calma. Pela lei, realmente não tem isso. Militar ativo contra militar ativo é crime militar. Mas a questão está querendo que você saiba a jurisprudência. Os entendimentos dos nossos tribunais superiores que realmente exigem que eu conheça a situação do militar. É só quando eu sei que o cara é militar e eu mato ele que eu estou realmente quebrando os dois pilares da Constituição, a hierarquia e a disciplina. Beleza, professor. O militar ativo matou, mas não foi o militar ativo. Ele matou um militar da reserva, um reformado ou um civil. E por qualquer desses três, eu trato os três aqui no mesmo saco. Eu vou ter que fazer mais perguntas. Eu vou dizer, meu irmão, tenha calma aí. Vamos ver. Esse militar ativo, quando matou esse civil, por exemplo, ele estava de serviço? Estava. Então é crime militar. Não, estava não. Foi dentro do quartel? Foi. Ah, então é crime militar. Não, professor, não estava dentro do quartel também não. O militar da ativa estava em período de manobra ou exercício? Estava. Crime militar. Estava não. Então não é crime militar não. Entendeu aí? E qual a última hipótese? Esse militar ativo ele praticou um crime contra o patrimônio militar? Ele estava quebrando a viatura? Foi. Crime militar. Não, foi não. Crime comum. Foi contra a administração militar? Ele praticou um crime de peculato, um crime de corrupção? Foi. Crime militar. Foi não. Então não foi crime militar. Entendeu aí a lógica? O inciso 3, eu só faço inverter os polos praticamente. Quem pratica agora? O militar da reserva, reforma o civil. Contra quem? Contra o militar da reserva, reforma o civil? Nunca. Nunca o militar da reserva, reforma o civil pratica crime militar contra outro militar da reserva, reforma o civil. Não cai nessa. O militar da reserva, reforma o civil só pratica um crime contra o militar da ativa. Desde que esse militar da ativa a vítima, esteja de serviço, ou esteja no quartel, ou em período de manobra ou exercício, acampamento, acantonamento. Beleza aí? Ou se esse militar da reserva, reforma civil, pratica um crime contra o patrimônio ou a ordem administrativa militar. Pronto, revisei para você o artigo 9º. Lembrar que o parágrafo 1º vai estar relacionado à competência, quando esse crime militar for doloso contra a vida de civil, que vai ser no tribunal do júri.
E o parágrafo 2º vai dizer que ainda que esse crime seja doloso contra a vida de civil, se praticado por militar da Força Armada, num contexto de missão dada ou atribuição dada pelo presidente ou ministro da Defesa, em segurança institucional, em missão de paz, em GLO, aí não. Mesmo sendo crime militar doloso contra a vida de civil, será competência da Justiça Militar da União. Falei de tudo, o artigo 9º. Só com essa fala agora de 5 minutos, você tem no mínimo uma questão na prova. Bora analisar o item agora. O item A diz, civil que furta material bélico. Ah, professor, que é crime militar. Você acabou de dizer, ó, um civil praticou crime contra material bélico, ou seja, contra o patrimônio militar. Pronto, eu botei essa questão só para você ficar ligado numa coisa, meu irmão. De acordo com a lei, de acordo com o Código Penal, se o militar da reserva, reforma ou civil pratica um crime contra um patrimônio militar, é crime militar. Mas guarda bem uma coisa, não cai nessa, pelo amor de Deus. O civil ele não consegue ser julgado e processado na Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Estadual ela é incompetente para processar e julgar o civil. A Justiça Militar Estadual só vai processar quem e julgar quem? Os militares estaduais. A Justiça Militar da União vai processar e julgar os militares da União, os militares federais, da Marinha, Exército, Aeronáutica, bem como civis. Então, resumindo, o que é que isso quer dizer? Que o civil ele só pratica um crime militar contra as Forças Armadas, contra a Marinha, Exército e Aeronáutica. O civil, quando vier falar, um civil pratica o crime tal, e vier polícia ou bombeiro, esquece, não é crime militar, vai ser crime comum. Beleza? Não cai nessa. Então, o civil que furtou material bélico. É um crime militar, professor? Negativo, aqui é Charlie, crime comum. B. Cabo fardado, porém fora de serviço, que agride verbalmente a esposa. Vamos lá. Cabo fardado é militar da ativa. Foi contra o militar da ativa? Foi não, foi contra o civil. Ele estava de serviço? Estava não. Foi dentro do quartel? Não. Estava em período de manobra? Não. Ah, então aqui é Charlie, crime comum. Um capitão que na função de professor de instituição de ensino privado comete assédio contra um estudante. Não gosta dessa questão, mano. O diabo de um capitão é professor, mas retarado, desgraçado. Cometendo assédio. Meu amigo, capitão, ele estava de serviço? Não. Estava dentro do quartel? Não. Estava em período de manobra? Não. Charlie. D. Sargento que, valente da condição de policial, integra a organização, ainda que o crime esteja previsto. Ah, meu irmão. O sargento, se valendo da função, é que o professor Robson Cícero Coimbra Neves chama de racione matéria. Ou seja, em razão da função. O camarada de serviço ou agindo em razão da função comete, sim, crime militar. Aqui é Charlie Mike, item D. Certo? Soldado com porte de droga consome em sua residência. Está militar ativa, mas está dentro de casa, não está de serviço, não está... É crime comum também, aqui é Charlie. Fácil demais, professor, artigo 9º, entendi bem direitinho, não vou errar nenhuma. Certeza. Bora aqui de novo. Um sargento do Corpo de Bombeiro em serviço. Pronto, já sei que é Charlie Mike, o crime que ele cometeu. Na condução de viatura, por inobservância de dever objetivo de cuidado, atropelou um civil que caminhava em via pública. Quando eu falo em inobservância de um dever objetivo de cuidado, nem precisa falar de imprudência, negligência, nem perícia. Eu já sei que esse crime vai ser culposo. Não foi doloso, ele não tinha a intenção, apenas ele faltou com dever objetivo de cuidado. Ele atropelou o civil e a vítima chegou ao hospital com graves ferimentos e seu estado de saúde exigia realizar a transfusão de sangue. Por motivos religiosos, familiares, a vítima impediram a realização do procedimento e a vítima morreu. Irmão, a vítima morreu, nós temos homicídio culposo, com certeza, viu? Professor, mas a culpa não foi dele. Foi porque não fizeram transfusão de sangue. Mas pode ter certeza que não vai romper o nexo causal. Não é uma causa superveniente, relativamente independente, que por si só produziu o resultado. Não é. Então ele vai responder pelo estado morte de maneira culposa e, obviamente, vai responder por crime militar. Lesão corporal não, homicídio culposo no trânsito. Tá aqui, o gabarito é A. Familiares que impediram a transfusão cometem crime comum de trânsito, não. O militar deve responder por crime comum de homicídio culposo. Comum não, é Charlie Mike. Ele estava de serviço. E tem A, é o gabarito. Selva. 10ª questão, crimezinho patrimonial. Então também uma aposta muito forte de crimes contra o patrimônio. Aqui, especificamente no furto, ele quer o item correto. O furto será qualificado quando a coisa furtada for veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado? Não, galera, não. Esse negócio de transportar o veículo para outro estado é uma causa de pena do roubo.
do 242, mas com relação ao furto não muda nada. Não majora, não qualifica nada. Então tá errado o item A. E o furto é praticado com violência contra a pessoa ou emprego de arma, meu irmão. Se é violência ou arma, é roubo também, não vai ser furto, não. Se o furto é praticado, a coisa pertence à fazenda pública, aí sim é um furto qualificado, item C. E o furto será qualificado quando for praticado durante repouso noturno. O professor está certo aqui, o item D também. Eu vi o senhor dizendo que, diferentemente do Código Penal, que o furto durante o repouso noturno somente majora o furto, não qualifica, e no Código Penal Militar seria qualificado. Verdade, o furto durante a noite. Ei, mas olha a cruzeta aqui, pessoal, que vocês têm que estar atentos, presta atenção. No Código Penal, vou até fazer uma tabelinha aqui, ó. Cadê? No CP, o furto durante o quê? Repouso noturno. O que aí acontece? É um furto majorado, aumenta a pena. No CPM, o furto durante o repouso noturno? Não, pessoal, não. Ele fala só assim, ó, durante a noite. Durante a noite é um furto qualificado. Ou seja, noite é noite. Noite é do pôr do sol ao nascer do sol. É o do crepúsculo à aurora. Repouso noturno, não. A jurisprudência diz que tem que ver se realmente aquela comunidade está em repouso e tal, que diminui a vigilância sobre o bem, tipo de coisa. Durante a noite, anoiteceu já à noite. Já qualifica o furto para o Código Penal Militar. Para o Código Penal só durante o repouso noturno, que é uma parte da noite. Você está entendendo a lógica? Então, muita atenção nisso aqui. Muita gente mandou essa questão para mim, doidinho da asa, dizendo que tinha 2 gabaritos. Não tem. O furto é qualificado durante a noite. Não é durante o repouso noturno. Beleza? Que cruzeta, hein, professor? É verdade. Por isso que eu trouxe aqui para você ficar ligado. Questão 10 é o item C. E assim a gente finaliza aqui nossa revisão direto ao ponto. Direto ao ponto. E espero que a gente abordou muitos tópicos aqui. Acabei de falando, além das questões, falei de outros tópicos que eu acredito que você vai encontrar na sua prova. E assim, meu amigo, nesse nosso penúltimo encontro antes da prova com a galera da tribo, afinal, no sábado, dia 12, eu estarei presencialmente com vocês na nossa mega revisão de véspera. E eu preparei um material, meu irmão, top demais. E vai te ajudar bastante a relembrar tudo que você precisa para gabaritar o direito penal militar no domingo, tá? Muito feliz em poder participar desse processo de formação e preparação de vocês. Contem sempre comigo, tá aqui meu Instagram de novo. Se tiver alguma dúvida aí, meu irmão, pode mandar. Eu sei que esses dias vocês estão, né, com muitas dúvidas. Pode mandar que eu vou ter maior atenção com você, vou tirar todas as suas dúvidas. Eu só posso olhar assim, né? Está me seguindo? Tá, então eu vou responder. Ah, meu irmão, tá nem me seguindo, velho. Vou responder não. Beleza? Galera, tamo junto. Minha continência militar, todos os futuros policiais militares. Que Deus abençoe vocês. E dê um gás esses dias. Arrochem em cada minuto que vocês tiverem até o dia da prova. No dia da prova, o homem lá de cima vai estar do seu lado. E com certeza vai dar tudo certo, beleza? Tamo junto, minha galera. Um abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!